Bom dia, igreja, tudo bem? Tá funcionando bem o microfone, não? Botaram mais um em mim aqui, ó, cuidar para não derrubar ele. Feliz sábado, é uma alegria estarmos na casa de Deus. Sou Luiz Henrique, sou membro nesta igreja. Juntamente com a minha esposa, cuidamos do departamento. Eu vou colocar aqui, ó, que eu acho que eu vou acabar derrubando. Departamento de Lar e Família. E hoje, sábado pela manhã, aí fomos agraciados logo pela manhã com uma linda mensagem da irmã Leila para o seu amado, né? Então, parabéns, irmã Leila, que mensagem linda. Quem não está no grupo da Universitária ainda entre no grupo de WhatsApp da igreja. Existe um combinado, existe um acordo lá que não pode ser quebrado. Qual é esse acordo? Cadê o Jefferson? Eu quero que o Jefferson ouça. Está lá atrás o Jefferson, ó. Você foi terrível hoje, hein, Jefferson? A primeira pessoa que dá os parabéns no grupo da igreja, todos os outros têm que replicar. Inclusive, quando a irmã Leila escreve amor da minha vida, meu chuchuzinho, né? Aí eu olhei e falei, poxa, a irmã Leila pegou pesado, como é que eu vou dar parabéns para o irmão Simírio agora, se o acordo é... O Jefferson pulou fora, né, Jefferson? Você viu que o Jefferson pulou fora, irmão Simírio? Mas foi linda a mensagem, irmã Leila, parabéns. Parabéns pelo aniversário, irmão Simírio. Irmão Simírio é ancião nesta igreja, irmão maravilhoso, cantor, poeta. Eu tentei ser poeta para conquistar a minha esposa, irmão Simírio, mas não deu muito certo. Primeira vez eu cheguei para ele e falei assim, ó, subi a montanha para ver o meu amor passar. O meu amor não passou, eu desci a montanha. Ela falou, tá, que sem graça, né, que poesia nada a ver. Aí nós fomos recentemente para Gunga, não sei quem já foi no Nordeste lá, onde tem os coqueirais lindos, gigantes, o pessoal bate foto geralmente com um coração de coqueiros, de cocos no chão, né? E aí eu olhei para ela, olhei para aqueles coqueirais, aqueles coqueiros enormes, e eu falei, o coqueiro de tão alto se envergou, que ele enverga quando ele está carregado, né? Quem mandou você subir nele agora não consegue mais descer. Daí ela olhou para mim e falou, sem graça demais. Então, vou parar por aqui, irmão Simiro. Eu não tenho o dom da poesia igual o irmão tem. Deus lhe abençoe mais uma vez. Amados, vamos falar do que precisamos falar, né? Esse sermão, tá? Ele é... Ah, que legal, ó, descobri que a luzinha do LED não pega lá no telão. Não, sim, mas é que essa luzinha antigamente a gente apontava, ó, lá na parede, ó, que legal, ó, tá vendo? Ó, a luzinha vermelha, ó. E nesse tipo de... Ah, pegou, ó, pequenininho, pegou. Contar uma coisa para vocês, eu trouxe dos Estados Unidos de presente para um casal de membros da igreja, um presentinho para a filhinha deles. E eu achava que era um presentinho para a filhinha deles, né? Não sei ler inglês, e era um brinquedo de gato. Depois que descobriram. Mas faz parte das coisas da vida. Brinquedo de gato. Ela é uma gatinha, ela é lindinha. Estão hoje no Uruguai, morando lá em missão. Sabe, queridos, eu reflito muito na vida, eu trabalho muito viajando, então passo muito tempo sozinho, pensando, às vezes no aeroporto, às vezes em deslocamento. E eu estive pensando muito sobre uma série de situações da vida, né? Como muitas vezes nós somos ingratos com o que Deus faz por nós. Como muitas vezes nós não reconhecemos tudo aquilo que Deus faz por nós no dia a dia. Talvez pela forma com que eu fui criado, talvez pelos hinos que eu ouvia quando era criança, e nada de errado nos hinos, tanto é que o meu hino predileto quando era criança era o Grande Comandante, não sei quem lembra, né? Sempre avante, manda o general. Descobriram o meu segredo porque eu nunca cantei aqui na frente. Sempre avante, guerra contra o mal, firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Grande comandante, Cristo nos será, nesta guerra santa, à frente marchará. Nunca suas hostes abandonará, há de até o fim lutar. Eu gostava da história de Jericó, e eles marchando, e de repente cai tudo, e Deus diz para o povo que marche, o mar abre, e Deus vem poderoso, e com mão poderosa resgata o povo, e faz água jorrar da rocha, da pedra. Eu sempre gostei desse lado mirabolante, desse lado sobrenatural, desse lado incrível, impressionante,
que assusta, que coloca terror no inimigo de Deus. Eu sempre gostei dessa parte. E eu sempre fui muito ligado a esses sermões, a esses hinos, a essas mensagens. O Deus que ressuscita mortos, o Deus que fala para o coxo, o Deus que vai lá, mexe no barro, taca no olho e o cego começa a enxergar. O Deus que faz grandes milagres, que faz prodígios, que faz maravilhas. E aí a vida adulta chega. E aí algumas orações não são respondidas como eu gostaria. E alguns pedidos de milagre simplesmente ou aparentemente não acontecem. Cadê o grande comandante? Manda o general e a coisa acontece. E eu comecei a ter um conflito dentro de mim. Poxa vida, será que tudo que eu acreditei até aqui estava errado? Será que tudo que eu aprendi até hoje não era bem assim? O que acontece? Por que nós oramos aqui uma madrugada inteira e uma noite inteira, e a Laurinha, filha do Luquinhas, que foi um dos fundadores desta igreja, veio a óbito? Por quê? Onde estava o grande comandante naquele momento? Por que que a nossa oração poderosíssima não fez ela voltar à vida? O que aconteceu? O que faltou? Porque às vezes você ora a Deus por uma coisa que você entende que é importantíssimo e aparentemente o silêncio te corrói. O silêncio te corrói. Porque às vezes parece que Deus não responde às nossas orações. Por que que nós saímos de um momento de luta e dor e dificuldade desta igreja? Veio uma família pastoral nova de São Paulo, e com programações maravilhosas, e domingos nós colocávamos 230 pessoas nesta igreja, e de repente um acidente o tira temporariamente do jogo. Por quê? O que aconteceu? Se nós orávamos, será que ele estava desprotegido naquele momento? O que aconteceu? Vai precisar fazer cirurgia novamente esta semana. O que acontece? O que acontece? Por que que muitas vezes, aparentemente, os nossos pedidos, mesmo com fé, não são atendidos? E esse sermão é uma reflexão sobre isso. E eu cheguei à conclusão que o errado nunca foi Deus. Deus nunca mudou, Deus permanece onipotente, Deus permanece o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que fez milagres, é o mesmo, nada mudou com Deus. Eu estou aprendendo ainda que quem precisa mudar sou eu, que quem precisa entender alguma coisa, se é que é possível, sou eu. Às vezes eu me vejo parecido com Jó, reclama, será? Aí Deus chega lá no final e diz, ô Jó, para de falar besteira, que você não sabe nada do que você está falando. Se você soubesse uma pontinha do que eu sei, você entenderia o todo, mas você não sabe, então só para de reclamar. E é uma reflexão sobre isso, Ele esteve em tudo, mas você não percebeu. Da frustração à restauração da visão. Olha só, falando sobre frustração um pouquinho então, né? Por que que eu já me frustrei? Quem sabe mais alguém aqui já tenha se frustrado na vida também com alguma oração não atendida ou aparentemente não atendida. E olha só qual é a fórmula. A fórmula da frustração é o seguinte: oração mais esforço, silêncio e caos. Quando você ora e aparentemente Deus não responde. Quando você faz uma oração crendo que Deus vai responder e aparentemente Deus não responde. A equação não fecha, você faz tudo certo, mas tudo dá errado, gerando a sensação de abandono. É ou não é? Mas eu fiz tudo certinho, eu orei, eu clamei, eu comentei da Camila já inúmeras vezes aqui pregando do pai dela quando faleceu. O médico chegou e falou, ó, vocês creem em Deus? Creio. Teu pai tem 1% de chance de vida. Ela falou, tá bom, fechado, 1%, tá bom. Saímos do Hospital Florianópolis, parou ali no Angelone de Capoeiras, compra aquela champanhe sem álcool, aquela Dursk lá que os crentes tomam, vamos para casa e vamos comemorar. Eu falei, Camila, chegou lá, chamou os irmãos, vamos comemorar, o pai vai ficar bem. Como assim? Pensei, eu escutei outra coisa do médico, o que ela entendeu que o médico falou? Não, você não viu que ele afrontou a Deus?
Você crê em Deus? Claro que eu creio, claro que o meu Deus é o Todo-Poderoso. E seu pai só tem 1%, para Deus 1%, morto Deus ressuscita, imagina com 1%. E aí os irmãos olharam, eu fiquei de trás assim, olhando, meio disfarçado, né? Eu falei, não sei, feliz, subiu para casa feliz. E 10 da noite, o hospital liga. O hospital não liga 10 da noite para dar coisa boa, né? Ó, dá para vir aqui um pouquinho? Tinha falecido. Mas cadê o Deus poderoso que ressuscita, que com 1% faz qualquer coisa? Nós vamos entender. Então a fórmula da frustração, só para você entender, tá? A ideia é que seja racional para você poder colocar em prática na sua vida e não sofrer como eu já sofri. Ou se sofreu, aprender que tem coisas que seria melhor da forma, ou sempre é melhor da forma de Deus. Então a fórmula da frustração, oração mais esforço, o silêncio de Deus gera o caos. É o que ocorre geralmente, tá? A armadilha do nós esperávamos, olha só. Olha o que fala lá em Lucas 24. Só para contextualizar um pouquinho. Jesus vem à terra, o Deus se faz homem, habita entre nós, faz milagres, mostra amor pelas pessoas, cura, perdoa, salva, até que chega o momento da crucificação. Jesus morre, depois da morte de Jesus acontece o sepultamento, depois do sepultamento a ressurreição. E aí nós temos uma situação no caminho de Emaús, onde 2 discípulos estão caminhando pela beira da praia, tristes, pensando, poxa vida, o nosso Salvador morreu, o nosso Libertador morreu, aquele único capaz de fazer a diferença em nossas vidas morreu, não está mais aqui, e indo chateado. Dava mais ou menos uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém para Emaús, para onde eles estavam caminhando ali, chateados, tristes. Queriam sair do jugo dos romanos, não aguentavam mais pagar impostos, não aguentavam mais, queriam a honra de Israel novamente, queriam aquela pujança que o governo tinha. Mas o libertador tinha morrido. E lá em Lucas 24, versículo 21, enquanto caminhavam, o versículo diz o seguinte: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Se voltar no 19, uma terceira pessoa se junta a eles, e a pessoa faz a pergunta onde eles respondem isso. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E aí o 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Olha só a expectativa quebrada. Ela não mata a fé, mas ela frustra. Porque eles andaram com Jesus, eles acreditaram em Jesus, eles confiaram em Jesus, eles tinham certeza que Jesus seria o libertador. E Jesus tinha sido crucificado. Jesus tinha morrido e aquele já era o 3º dia. E eles estavam caminhando pela praia desolados, tristes, chateados, porque o libertador tinha morrido. Porque o Redentor de Israel não estava mais entre eles. Olha só que interessante, você não abandona Deus, mas você acaba distorcendo a sua imagem, e você acaba interpretando errado. Olha o que Ellen White fala no Caminho a Cristo na página 12. Não é a vontade de Deus que seu povo seja esmagado pelo quê? Pelo desânimo. E eles estavam tristes caminhando, chateados porque tudo tinha dado errado. Na cabeça deles tudo tinha dado errado. Sabe qual é o diagnóstico disso? Não é a ausência de Deus. Deus não se afasta de você. É a sua cegueira. Quando a gente volta no texto onde eles estavam caminhando, Jesus se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. Jesus caminha com eles no dia da tristeza e eles não o reconhecem. Jesus caminha enquanto eles estavam frustrados e eles não o reconhecem. Jesus estava lá quando você chorou,
mas talvez você não tenha percebido. A cegueira é tanta, Ellen White comenta sobre um torpor espiritual. O torpor espiritual é tão grande, a cegueira é tão grande, que você não percebe Jesus do seu lado, no momento de dor, no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento onde você acha que está sozinho caminhando neste mundo. Jesus está ali com você e Jesus pergunta: o que aconteceu, filho? Tu não está sabendo não o que me aconteceu? Tu não está sabendo a dor que eu estou carregando? Tu não está sabendo o peso que eu estou levando nas minhas costas por ter confiado, por ter acreditado e agora estou aqui sofrendo? Sabe o que é interessante? É que a presença de Deus não garante a nossa percepção dEle. Eu cheguei a essa conclusão. Deus está ali e às vezes eu não consigo perceber, porque estou tão cego espiritualmente falando, que eu não consigo perceber a presença de Cristo pertinho de mim. A dor é tanta, às vezes a dor é tão aguda, às vezes a angústia é tamanha, que eu não consigo perceber que Cristo está exatamente ali, do meu lado. Sabe, queridos, a dor, ela não destrói, mas a interpretação errada, essa sim destrói. A interpretação errada destrói. O colapso dos discípulos veio da interpretação de que Deus havia falhado. Jesus morreu. Cadê o libertador? Cadê o redentor de Israel? Isso acaba endurecendo o coração e reduz pessoas a problemas. Sabe aquela pessoa que vive falando só tem problema, só tem problema, só tem problema? Ela esquece do Deus que está do lado dela. Ellen White fala no livro Parábolas de Jesus que o egoísmo fecha o coração à compaixão. Às vezes a dor é tanta, às vezes a sua dor é tão grande, que você esquece de olhar ao redor, de perceber as pessoas ao seu redor, de perceber Deus andando ao seu lado, te ajudando, mesmo quando você está em sofrimento. O roteiro de Jesus é totalmente diferente do nosso. Olha só, o nosso roteiro, queremos o quê? Um milagre. E Jesus deu o quê? Ele deu um processo. Queremos a resposta, Ele deu a presença dEle. Nós queríamos a solução, Ele deu a caminhada ao seu lado. Sabe que conclusão que eu chego? Que Deus não falhou. Ele só não seguiu o seu roteiro. Você queria um roteiro, Deus falou: esse não é o melhor para você, meu filho. Eu conheço o fim desde o princípio. Eu quero as melhores coisas para você, e este não é o melhor roteiro para a sua vida. Por isso que muitas vezes Deus não responde às nossas orações da forma como nós pedimos. É por isso. Olha o que Ellen White fala no livro A Ciência do Bom Viver, na página 479, olha o que ela fala. Deus nunca conduz seus filhos de outra maneira, senão aquela que escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio. Você entendeu esse texto? Deus está permitindo que você caminhe o caminho, lógico, se você decidir amar a Deus, fazer a vontade de Deus, buscá-lo acima de todas as coisas, mas Deus está permitindo que coisas aconteçam, porque Ele quer te salvar. Ele veio a esta terra, Ele morreu no madeiro, Ele derramou o precioso sangue dEle na cruz do Calvário, porque Ele quer te salvar. O que é necessário fazer para te salvar? O que é necessário? O que precisa acontecer? Até onde precisa ir? Deus não falhou, Ele só não seguiu o seu roteiro. E eu chego à conclusão de que a revelação de Deus, ela mora no simples. Olha o que fala Lucas 24, de 30 a 31. Aqueles dois discípulos caminhando, aquele homem caminhando com eles, não reconheceram que era Cristo. Convidaram para entrar: se aproxime, entra na casa com a gente, vai ficar caminhando à noite aí sozinho, entra na casa. E Jesus entrou. E o versículo 30 diz: quando estava à mesa com eles, quem? Jesus com os discípulos, tomou o pão, deu graças, partiu
e o deu a eles. E o versículo 31 é o mais lindo. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quando Jesus partiu o pão, os discípulos reconheceram que era Cristo. Algo tão comum, algo tão simples, no partir do pão, veio o reconhecimento da presença de Cristo. E Jesus sumiu. Sabe, queridos, Deus não está somente no extraordinário como eu acreditava quando criança. Deus não está apenas no extraordinário. Deus está nas coisas simples da sua vida. Deus está no seu despertar. O irmão Humberto comentou ali, que tamanha fé nós temos, que acordaremos no dia seguinte, na manhã seguinte. Deus está no seu despertar. Deus está no seu caminhar. Deus está com você, com os seus filhos. Minha filha está lá do outro lado do mundo, estou morrendo de saudade dela, mas eu sei que Deus está lá cuidando dela. Você percebe? As pequenas coisas. Deus está com você. Deus não está apenas no que é extraordinário, não. Não. Você está esperando um milagre gigantesco e está ignorando uma presença constante. Você fica pedindo algo tremendo e esquece que Deus está com você a cada manhã quando você desperta. Olha o que Ellen White fala no livro Caminho a Cristo, página 85. Muitas vezes Ele está mais perto de nós do que imaginamos. Muitas vezes Ele está pertinho, pertinho de você, e você acha que está sozinho. Você acha que está enfrentando sozinho as lutas da vida, mas você não está. Deus te ama, Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado. Pare de procurar nos lugares errados, pare. E a última tela desta manhã, o maior erro não é Deus não agir, é você não perceber quando Ele já está agindo. Talvez o seu maior erro não foi o que você viveu, foi não perceber Deus enquanto Ele lá estava. Foi não perceber Deus enquanto Ele lá estava. Tem um hino da Joyce Carnassali que eu acho bem interessante, é Milagres Atuais. Ela fala o seguinte: não espere o oceano se abrir, não espere um animal com você falar, para entender que Deus trabalha sem parar e algo novo sempre está a preparar. Não espere pão e peixe para a multidão, mas enxergue a todo instante Deus falando aos corações. Pessoas que no fim da vida encontram salvação, e isso nem a morte pode lhes tirar. Milagres atuais, você pode ver o Pai, em nossos dias espalhando a salvação. Milagres tão reais, ao seu lado existe alguém que foi salvo de uma forma que você não viu. O mar não se abriu, nem o sol escureceu, mas Jesus curou a sua alma com perdão. E em nosso tempo, Deus faz milagres atuais. Sabe, amados, Jesus vai voltar. Eu tenho certeza absoluta disso. E Ele vem para buscar os seus. Ele vem para buscar todos quanto amam a sua vinda. Se você ama a Cristo, mas tem sofrido neste mundo. Se você ama a Cristo, mas está com o coração dolorido, dilacerado, por algo que você não entendeu por que aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te ama. Ele tem sonhos lindos preparados para você. Ele quer te salvar. Ele quer te levar para o céu. Você é a coisa mais linda que Ele tem nesse mundo. Não permita que uma dor, que um desapontamento, que uma angústia, que uma oração aparentemente não respondida, tire o céu de você, não permita. Não permita que o mal vença na sua vida, não permita. Não permita que o inimigo coloque dúvidas na sua vida sobre o amor de Deus por você. Não permita. Não permita.
porque você é a coisa mais linda que Ele tem neste mundo. E aquilo que a gente não tem resposta hoje, Deus vai responder lá no céu, para cada um de nós. Precisamos estar lá, precisamos estar preparados. Eu lembro que a doutora Bruna, a médica que cuidou do meu sogro, quando ela ligou, contou algumas coisas que falou com ele antes dele ser entubado, e que a gente tem a fé e a esperança e a certeza do reencontro quando Cristo voltar. E Deus é tão maravilhoso que Ele diz que primeiros nós, os vivos, né, os que aqui estivermos, subiremos para o céu, né, para as nuvens. Seremos transformados num piscar de olhos e subiremos. Depois quem? Primeiro os mortos, depois nós os vivos. Porque se a Camila chega lá e não vê o pai dela, ela vai ficar tão ofendida, tão magoada. Então o que Deus faz? Deus diz, não, deixa que eu ressuscito primeiro, levo os mortos. Aí você chega e já encontra e já dá certo, né? E já vai ter festa lá. Sabe? Deus é assim. Deus é o Deus da alegria. Deus é o Deus do amor. Deus é o Deus do perdão. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da libertação. Deus é o Deus da salvação. O que você viveu até aqui, você viveu. Tem como arrumar alguma coisa? Arruma. Se não tem, confie em Deus e siga em frente. Que Ele vai voltar. E Ele vai te levar juntamente com Ele. E todas as coisas serão passadas. Tem algumas cicatrizes que eu olho no meu corpo, e eu me lembro exatamente quando eu as fiz, como as fiz, só que já não dói mais. Eu lembro, mas não dói mais. Peça ajuda a Deus. Se está doendo, peça ajuda para passar essa dor. E confie que Ele tem o melhor preparado para você. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Vamos colocar em pé e vamos orar? Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor. Te agradecemos pela Tua bondade, Senhor. Reconhecemos a Tua grandiosidade, Pai. Reconhecemos a Tua onipotência sobre todas as coisas. Cuida-nos, sara-nos, Senhor. Transforma-nos. Queremos ser Teus, Senhor, queremos ser fiéis a Ti até o fim. Sabemos que Tu has de voltar muito em breve, Senhor, para buscar os Teus filhos amados. Queremos estar juntamente com esta multidão de salvos, Senhor. Cuida-nos, leva-nos para casa com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém.